Bom dia, tudo bem com vocês? Olha, vamos começar brindando. Feliz ano novo, tudo de bom para vocês. Muita paz, muita luz e que Deus nos ilumine nossos caminhos, né? Bom, vamos lá. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Maria Aparecida Ditti, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E para quem me conhece, obrigada por ser inscrito no meu canal, muito obrigada, do fundo do coração, obrigada mesmo, tá bom? Bom, vamos lá. Esse, como eu prometi para vocês, é o vídeo onde eu vou tentar, né, dar um resumo para vocês do que aconteceu comigo na França, tá bom? Para entender isso, eu vou começar de hoje, porque eu acho que é melhor começar de hoje para vocês entenderem como eu vou para trás, tá bom? Na linha do tempo. Então, vai lá. Esse vídeo tem um objetivo e único de ajudar outras pessoas, ou seja, pessoas que estão em outros países, pode ser na França, em Portugal, nos Estados Unidos, não importa onde, e que estejam sofrendo pelo mesmo problema que eu estou sofrendo. Eu estou fazendo esse vídeo, deixa eu contar para vocês, na intenção de ajudar mães brasileiras, tá bom? Que passaram pelo mesmo problema que eu, ou que vão passar, porque a gente não sabe quando esse vídeo vai chegar entre as pessoas, tá bom? Mas também, se você conhece alguém que está sofrendo uma injustiça, que a pessoa pensa que é uma injustiça pela parte da justiça, esse vídeo também serve, porque eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Gente, eu tô falando com vocês hoje, desculpa, é a bebida que me dá um pouco de gás, mas bom, vamos lá. Eu tô falando com vocês hoje, janeiro de 2023. Ou seja, as coisas podem progredir muito bem, obrigada, podem progredir muito mal. E eu tô mexendo com pessoas importantes. Ou seja, juiz, procurador da República, polícia, tá bom? E franceses. Não preciso mais falar nada. Vamos lá. Eu vou tentar ao máximo fazer de uma maneira que não seja muito pesado, tá bom? Porque é uma história triste? É óbvio que é uma história triste, gente. Eu agora tomei a decisão que eu vou passar por um psicólogo para poder tentar entender, né? Como eu vou sair dessa batalha? Porque a minha filha, hoje que eu tô falando com vocês, hoje, ela ainda está dormindo na casa do abusador sexual. Óbvio que ela vai ficar com sequelas, óbvio que eu vou ficar com sequelas quando acabar. Espero viva, né? Com sequelas mais vivas. Vamos lá. Olha, isso daqui, gente, foi o que aconteceu dia 10 de janeiro de 2023. Olha, não vou precisar mostrar para vocês toda a carta, porque aqui tem o meu endereço. Mas aqui, gente, tem o quê? Aqui, ó. Tem o comprovante, como eu falei para vocês. Esse comprovante na França quer dizer que eu enviei a carta, né? E ela foi recebida pelas autoridades, tá bom? Vamos lá. O que aconteceu? Eu tô contando para vocês uma história, para quem chegou hoje, né? Vou resumir, uma história que aconteceu com a minha filha dia 14 de junho de 2014. Ou seja, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ou seja, 8 anos. Ai, e o que aconteceu depois? Então eu vou contar hoje porque eu acho que é perseguição. Tá bom? Eu acho que é perseguição. Eu fiz uma planta por perseguição. Desculpa, se eu fizer alguns erros de português, eu peço assim do fundo do coração, me desculpem. Eu sou obrigada todos os dias a falar inglês ou francês. Então, se eu fizer erros, eu já vi meus vídeos, tem alguns erros de português, eu peço desculpa para vocês, tá bom? Mas o intuito aqui é contar história para vocês, é explicar o que tá acontecendo, por que e como aconteceu, tá bom? Ótimo. No dia. Vai lá. Vou começar por hoje, tá, gente? No dia 8. Tá aqui, ó, marcado, ó. 8 de janeiro de 2023. Não sei se vocês conseguem ver, peraí. 8 de janeiro de 2023. Tá aqui, ó. 8 de janeiro de 2023. Eu fiz, tá bom? Aqui, ó, uma infração. Eu fui na polícia e reclamei do pai da minha filha. Vamos lá, vou explicar por quê. Gente, eu fui na casa dele e eu disse, senhor,
aqui na França a gente é obrigada a chamar todo mundo de senhor, mesmo que a pessoa não seja velho, mas no caso dele ele é velho, então eu sou obrigada a chamar de senhor. Eu falei, senhor, por favor, a minha filha completa 12 anos e esse ano eu quero pedir um advogado para levar todas as provas para poder ver o que aconteceu, se realmente eu estava louca ou se teve um problema. Entendeu? Porque eu guardei as provas. Ó, vou mostrar pra vocês. Porque nunca se sabe, né? Pode ser que alguém um dia entre aqui e pegue todas as minhas provas, né? Isso daqui, gente, ó, tá vendo pra vocês? São todas as provas, tá bom? Eu tenho, como esse aqui guardado, como esse dossiê aqui, que vocês podem ver que é grande, tá bom? Tem bastante folha. Eu tenho pelo menos 10. Ou seja, eu tô falando sobre 8 anos. Então, é óbvio que eu tenho muitas provas, tá bom? O que aconteceu? Primeiro, né, vamos agradecer. Obrigada, Senhor, por essa chance de estar viva, né? O que aconteceu, gente? Eu fui na casa desse senhor, que eu não vou falar o nome dele, por uma indiscrição, né? Mas é o pai da minha filha. E disse assim: você pode, por favor, me dar. Tá escrito aqui, tá? Tudo que eu vou falar pra vocês. Só que eu vou falar em português, né? Mas tá escrito aqui. Eu falei: você pode, por gentileza, me dar o certificado de escolarização, como a criança está viva na França, tá na escola. Primeira coisa. E o carnê de santé, que ela vai no médico regularmente, que eu vou pedir um advogado, porque já faz 6 anos que eu não consigo um advogado. Olha, gente, aqui, ele me agrediu. Bom, não dá pra ver muito bem, porque tem umas manchas de melasma que tá saindo, graças a Deus, é um produto que eu tô passando, mas ele me agrediu. Aí, eu disse pra ele o seguinte: agressão não. Eu fui paciente. Eu fui passada para trás por uma juíza. Minha filha foi passada para trás pelos delegados que disseram que não conseguiam entender muito bem a história quando a minha filha fala muito bem francês desde os 3 anos dela de idade. Quando aconteceu o fato, ela já tinha 4 anos e meio. Ela não era uma criança que não sabia falar. Ela sabia falar muito bem, tanto é que ela falou para mim. Eu passei no tribunal, sem mentira, pelo menos 10 vezes com ele. No penal, eu fui condenada. Ai, porque você foi condenada. Vou explicar tudo para vocês, tá bom? Para vocês depois poderem entender o meu problema. Eu fui condenada porque a juíza disse que uma mentira. Eu não tinha feito boletim de ocorrência. Então, vendo esse ponto que eu não tinha feito boletim de ocorrência, ela disse que então eu deveria receber 2 anos de prisão por não representação de criança. Ou seja, quando você não leva a criança para o pai ver. Mas era uma mentira, porque eu tinha feito um boletim de ocorrência em 2014 que essa criança disse, não fui eu que inventei, foi a criança que disse, que ela tinha sido abusada sexualmente pela madrasta dela. Bom, vamos lá. Isso aí todo mundo já sabe, né? Que eu já contei em outros vídeos, né? Bom, então vamos lá falar o que aconteceu agora em janeiro de 2023. Em janeiro de 2023, eu disse, olha, eu tô cansada, são 6 anos, eu não aguento mais dormir, acordar e esperar que as coisas mudem, as coisas não mudem. Aí vocês podem perguntar aí do outro lado, mas você não pediu advogado? Pedi, gente, levei advogado, fui na audiência com advogado. Aí você fala, o que tá acontecendo então? Você é maluca? Não. O que tá acontecendo é que eu estou na França. E pelo pai ser francês, você pode acreditar na minha história ou você pode não acreditar, é seu direito, mas eu aqui tô contando a verdade. Aí você me pergunta, mas por que você tá contando a verdade? Gente, porque tudo que eu falar, tá bom? Eu vou trazer pra vocês o comprovante, tá? Quem mora na França sabe, isso daqui é um comprovante de que eu mandei pelo correio e a pessoa assinou. Ou seja, não tem como inventar. Só se a pessoa for louca, né? Mas eu aqui tô contando pra vocês a verdade. Eu tô contando o que tá acontecendo hoje, em Paris, em 2023, tá bom? Vamos lá. Aí ele me agrediu. Então, o que que eu fiz? Eu tava no prédio dele, desculpa, mas não no apartamento, no hall de entrada, ou seja, do lado de fora do apartamento, da porta. Quando ele me agrediu, eu disse assim: não, não, agora não. Coloquei o pé na porta e falei: agora a gente vai chamar a polícia. Porque por 6 anos eu esperei, por 6 anos eu fui passado para trás, por 6 anos eu fui condenada, por 6 anos meus filhos foram perseguidos, por 6 anos tudo isso aconteceu e eu fiquei de boca fechada. Agora, agressão não. Porque ele não quer dar. Vamos lá, direto, tá bom? Ele não quer dar, porque se ele der
os papéis, porque a menina mora com ele, por decisão da justiça, tá bom? Se ele der os papéis para me pedir um advogado, sabe o que vai acontecer? Ele vai perder a guarda. Por quê? Peraí, vou falar para vocês. Gente, a guarda foi para ele porque eles estavam de... Ai, meu Deus, qual a palavra em português? De mentira. Eles se envolveram, e quando eu falo eles, eu coloco todo mundo no grupo, são os franceses, eles se envolveram e disseram contra a minha pessoa, eles disseram, bom, essa brasileira não vai ganhar aqui. Esse foi o erro deles. Porque hoje não sou mais eu o problema. Hoje tem uma criança em jogo. E essa criança hoje, em 2023, desculpa, eu tenho que respirar porque, né, posso falar 2022 e a gente mudou de ano recente. Hoje, em 2023, essa criança tem 12 anos. Então, eu pedi para ele, né, de acordo com a lei, essa criança tem direito a um advogado. Eu pedi para ele que ele que me apresentar esses papéis. E aí foi então onde ele me agrediu. E eu não dei mole. Fui para a polícia e falei: "Não, agressão não. Se ele tá com medo, é porque algum motivo tem. Ele tá com medo que eu leve todas as provas e que o juiz tenha que... Agora não tem mais como eles correrem. Eles podem falar o que quiserem, entendeu? Eu fiquei 6 anos calada. Agora a criança, ela... Dentro da França, gente, eu não sei no Brasil, tá bom? Eu tô falando pra vocês a lei na França. Agora a criança já é uma pessoa. O que ela fala agora, o que ela... É óbvio que eu vou levar minhas provas, né? Mas a criança não tem como contar outra história. Não existe, gente. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando você é criança, você não sabe mentir. O adulto mente. A criança, ela conhece a história, ela viveu a história, ela sabe dizer o que aconteceu. Além do que, eu guardei todas as provas, ou seja, agora não tem mais... Não. Agora é em cima de provas. Aí você pergunta, quais são as provas que você tem? Primeira prova que eu tenho é que quando eu falo eu, tô falando da mãe, né? Levei essa criança para um psicólogo, levei essa criança para o médico verificar, eu tenho o papel do médico, levei essa criança no serviço de polícia para falar com psicopedagogo. Eles não me deram até hoje o papel do psicopedagogo. Ou seja, eu nem sei se a minha filha foi recebida. Porque quando eu cheguei lá, minha filha era menor, ela tinha 4 anos e meio. Ele falou: não, a senhora não pode entrar. Eu falei: como assim eu não posso entrar na sala? Não, porque é um especialista. Eu deixei minha filha lá, em 40 minutos eles me devolveram. Então, tem muita história mal contada. Entendeu? Ou seja, eu não sei o que minha filha falou, o que perguntaram para eles, nunca me deram um papel dizendo o que aconteceu. A única coisa que aconteceu foi que depois eles me deram, depois, 6 meses depois, eles falaram o seguinte: olha, a criança não soube falar direito, a gente classificou censurado. Mas eu tô pedindo há 8 anos. Cadê o papel que a minha filha foi ouvida? Quais foram as perguntas? Bom, vamos lá. Então, o que eu tenho? Eu tenho o boletim de ocorrência que eu fiz em 2014. Eu tenho, como prova, né? Isso aí que é a prova que ela foi abusada sexualmente. Não prova nada? Não prova nada, mas me inocenta. Por quê? Porque eu fiz o boletim de ocorrência. Então agora, aos 12 anos, eu vou mostrar para uma outra juíza que eu fiz o boletim de ocorrência, como eu poderia ser condenada. Ou seja, não tem lógica. Gente, é andar para trás. Bom, andar para trás até faz bem pro coração, né? Eu vi uma reportagem. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Ai, desculpa. Amiguchos, muito desculpa, eu peço desculpa. É que eu tenho um senso de humor, então quando eu falo algumas coisas assim, sai espontaneamente. Me desculpa, me perdoe. Então o que acontece? Eles não podem inventar história, porque eu tenho provas. Quais provas que você guardou? Gente, eu guardei a prova que a minha filha foi ouvida pelo juiz das crianças. A partir do momento que ela falou para o juiz das crianças, a palavra dela é jurídica, tem um peso. Então, eu guardei todas essas provas. Ah, o mais grave que eu não falei para vocês, eu vou falar hoje. Eu pedi um psicólogo. Aqui na França você tem o direito de pedir um psicólogo, tá bom? Só um minuto, desculpa, eu tô bebendo aqui. É suco, viu? Coloca na taça para ficar bonitinho. Gente, eu pedi um psicólogo.
A escola foi avisada que essa criança foi abusada pela madrasta. A escola tinha obrigação na França de avisar o juiz. Ou seja, a mãe escreveu uma carta dizendo que essa criança tem suspeita de ter sido abusada sexualmente. Eles não fizeram. Aí eu fui pedir um psicólogo. Eu falei, olha, eu quero um psicólogo para acompanhar minha filha, porque é a lei na França. Gente, quando eu tô falando isso, eu sei que também existe lei no Brasil. Eu sei que também existe o mesmo sistema no Brasil. Mas muita gente pode falar, ah, é um psicólogo para uma criança? Então eu vou explicar. Não é uma criança simples, é uma criança que diz que foi abusada sexualmente. Então eu pedi ao psicólogo. Agora a gente vai entender o problema. O psicólogo me disse o seguinte: tudo bem, eu acompanho a sua filha, mas eu tenho que ter uma assinatura da juíza. Olha bem, eu que pedi o psicólogo, tá bom? Aí eu fui, levei todos os papéis, mandei para a juíza e pedi para ela, a juíza das crianças, pedi para ela assinar. Ela assinou que a minha filha tinha direito pelo governo a um psicólogo. Sabe quando foi que a minha filha foi recebida por esse serviço? 2017, 2018, 2019. Em 2020, eles mandaram uma carta dizendo que em 4 anos, num país de primeiro mundo como a França, eles não tinham um local para ouvir uma criança que foi abusada sexualmente. Aí eu comecei a desconfiar. Eu falei, não, peraí. Tem muito... Como diz no Brasil, tem muita história mal contada. Deve ter um problema aí nessa história. Quando eles entregaram o papel, falando que era melhor, então, essa associação que seguiu a minha filha, tá bom? Era melhor, então, a guarda ficar com o pai, porque eles não tiveram um psicólogo em 4 anos para ouvir uma criança que foi abusada sexualmente. Aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Nunca me deram o papel, que eu falei para vocês que a minha filha foi ouvida em 2014. A juíza falou o contrário à história, que eu não tinha feito o boletim de ocorrência, então me condenou. Aí eu fui olhar direito. Ou seja, hoje, em fevereiro de 2023, eles não têm desculpa. Hoje, se eu pedir um advogado, eu vou levar minhas provas. E eu quero que o advogado anota prova por prova. Porque agora, se a mentira continuar, ou seja, eles criaram todo um sistema para que eu acreditasse, eu como pessoa, acreditasse que eu era louca. Eu saía como louca. Por quê? Quem é que vai bater-se contra os franceses? Fala para mim. Gente, ninguém vai lutar contra uma juíza francesa. A pessoa tem que ser muito louca para fazer isso. Desculpa. Gente, é óbvio que o que eles queriam era me passar por louca. Então agora, depois dessa agressão do pai da minha filha, ele me agrediu. Vou falar pra vocês, dia 8 foi um domingo, tá? Que eu fui lá. Dia 8 de janeiro, eu resolvi pegar um psicólogo. Aí eu entendi o jogo. Na verdade, a intenção deles, a malandragem deles, era me passar como louca. E aí até me internar num hospício. Ainda bem que eu tenho 2 filhos na França, que eu tenho certeza que vão lutar até a morte por mim. Veja bem, isso aqui é um resumo que eu fiz, tá bom? De algumas páginas do que me aconteceu depois de 2014. Lembra que eu falei que eu ia contar a história, né? Então vamos lá. Lógico, gente, eu não vou contar tudo, assim, eu vou dar um resumo, porque é muito grande, e eu vou contar, né, à medida que eu for, como eu diria, eu vou contar a história à medida que as coisas foram acontecendo, porque, por exemplo, o caso da minha filha desencadeou outros problemas. Começou tudo com abuso sexual, mas desencadeou outros problemas, tá bom? Vamos lá. Então, em 2014, quando a minha filha foi abusada sexualmente, eu peguei a menina chorando, óbvio, que uma criança que é abusada sexualmente, gente, ela não fica dando pulos de risada. Era uma menina que estava em sofrimento. Eu peguei a menina e levei até o médico. O médico falou o seguinte para mim: olha bem como começa a história. Ele disse: não rompeu o ímen, porque, óbvio, eu não sabia até então, nunca soube disso. Mas eu já dou informação para quem não sabe. Quando uma criança é abusada por uma mulher, bom, menos que seja uma louca, enfim, qualquer coisa na criança. Mas se for masturbação, se for beijo, se for carícia, se for essas coisas, não rompe o ímen. Eu não sabia, fui informada lá.
Aí eu falei, bom, e agora? Ele falou assim, bom, eu não posso te dar uma atestação como abuso sexual, mas eu posso te dar uma atestação, como você vê aqui, você tinha essa preocupação. Eu falei, tudo bem. Ele me deu essa atestação, eu fui embora. Aí o que que eu falei? Eu falei, bom, vou procurar um psicólogo para criança, né? Não para mim, para minha filha, para que ela possa se abrir com o psicólogo, né? Aí cheguei lá, fiz 4 ciências com psicólogo. Minha filha falou na minha frente, lá eu estava presente, tá? Minha filha bem consciente, falou na minha frente tudo que ela fez, o que aconteceu e tal. A psicóloga me deu só um atestado, dizendo eu segui essa criança em 4 ciências. Porque ela não fez mais. Bem, veja bem, porque quando eu estava acompanhando 4 ciências, eu fui chamada no tribunal. Aí eu não conseguia fazer tudo. Aí eles me condenaram, aí eles pegaram a criança, eles fizeram. Foi assim, uma loucura, um corre-corre. O que aconteceu foi o seguinte: quando eu cheguei, desculpa, quando eu cheguei no Jandarma para poder essa criança ser ouvida, era já 2015, porque o que aconteceu foi em junho de 2014. Em 2015, eles falaram o seguinte para mim: você não pode entrar com a criança. Gente, eu nunca, na minha vida, nunca tinha ido num policial com uma criança de 4 anos. Eu nunca imaginei que isso passaria na minha vida. Então, eu não sei, se você é advogada, aí você me fala se eu tinha o direito de entrar ou não. Não sei. Eu só entreguei minha filha, eles levaram lá pra dentro e depois devolveram a minha filha. Depois de uma hora, olha, a gente vai mandar uma resposta pra você em casa. Ou seja, eu esperava que ia ter alguma coisa. Ah, foi feita essa pergunta, essa pergunta. Nunca me mandaram nada. Bom, vamos lá. Quando eu cheguei no tribunal, eu entreguei todas as provas que eu tinha para a juíza. Ou seja, que eu fiz o boletim de ocorrência, que eu levei essa criança no médico, que eu levei essa criança no psicólogo, que a criança estava confirmando que tinha sido abusada sexualmente. A juíza pegou e fez o quê? Ela escondeu a prova e ela escreveu o contrário. Ela escreveu: a mãe não levou os fatos à autoridade. No final da audiência, gente, ela disse para mim: você está condenada a 2 anos de prisão. Como o meu casier judiciário era virgem, eu nunca tinha cometido nenhum crime, graças a Deus, eu não fui para prisão. Fica vendo. Isso aí eu tô falando para vocês em 2016, como eles armaram o plano. Um mês depois que eu cheguei em casa, ela falou: olha, eu recebi uma carta da juíza dizendo: olha, eu quero ouvir você. Outra juíza. Aí não era mais aquela do penal. Foi a juíza, então, do familiar. Eu achando que, nossa, agora vai resolver o problema, agora alguém vai me ouvir. Mandou um psicólogo em casa. O psicólogo fica vendo a história. Malandragem. O psicólogo viu minha filha, me ouviu, escreveu o que ele quis. Eu chego lá no tribunal. Eu já tinha contado tudo pro psicólogo na minha casa. Minha filha, na minha frente, contou toda a história. Ele não colocou nada. Até então, gente, eu na minha inocência de brasileira, oh meu Deus, como eu sou inocente, eu achava que ele tinha dito tudo para a juíza. E lá naquele contratante, quer dizer, naquela papel que ele tinha me dado, só tinha aquelas informações minha, do pai da minha filha, da escolarização, e tinha uma linha do abuso sexual, dizendo: eu nunca abusei dessa criança. Pô. Aí eu falei: bom, estranho, né? E tudo que eu falei pra ele, tudo que eu contei, ele não colocou nada. Tudo bem. Quando eu chego lá, a juíza falou: eu pedi uma expertise psicológica. Olha bem, ela não pediu a expertise psicológica. Era um psicólogo que veio para poder matracar a coisa, para poder costurar de uma maneira que eles pudessem ganhar. Ela falou: eu pedi uma expertise psicólogo e agora eu vou tomar uma decisão. Eu falei: tá bom. Na minha cabeça eu falei: bom, o psicólogo ouviu, minha filha estava lá, ela falou na minha frente. Não tem como dar errado. Fui embora para casa. 3 meses depois a polícia bate na minha casa. 3 meses. 3 meses. A senhora recebeu o... Ele me disse assim: a senhora recebeu o julgamento? Eu disse: eu recebi. O pai me ligou hoje, tem que devolver a criança. Eu falei: como assim? Eu tinha recebido o julgamento, era uma segunda-feira. Só que eu não pude ler o julgamento.
Porque eu recebi o julgamento, mas eu tinha um outro problema mais grave, que era com o meu proprietário da casa. Ele tinha morrido e eu tinha que correr lá para uma reunião. Então eu só coloquei isso dentro do dossiê da minha filha, falei, depois eu vejo, tá bom? E fui na outra reunião. Aí o policial falou, não, eu tenho que devolver a criança. Eu falei, como assim? Quando eu abro o julgamento, a juíza deu a guarda pro pai. Eu falei, não, eu não tô entendendo. Não, não, não. Aí eu disse pra eles, eu não tô entendendo. Porque aí eu já tava num grau de achar que eu era louca. E o problema é quando você acha que você é o louco, você bloca. Eu falei, não, peraí, não. Alguma coisa tá acontecendo. Alguma coisa tá acontecendo. Gente, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Eles tinham a intenção de dar a guarda pro pai. Eles tinham a intenção de colocar minha filha na casa do abusador sexual. Eles já tinham essa intenção. Foi pura maldade humana. Vocês entenderam? Pura maldade humana. Eles fizeram consciente do que estavam fazendo. É como alguém entrar na sua casa e der 10 tiros na sua família. Não foi por acaso. Aquilo ali foi maldade. A pessoa entra sabendo que vai acabar com as vidas que tem ali dentro. Eu falei, eu não dou. Eu não dou minha filha. Só passando por cima do meu cadáver. A polícia me levou de novo. E aí, eu recebi todo aquele, vocês sabem, tratamento, né? Que tem que fazer os... como chamam? As impressões. Tirar as impressões. E o procurador da República pediu pra falar comigo no telefone. Sabe o que ele disse? Aqui na França, a gente é obrigado a ser chamado pelo nome. O que aí no Brasil é o sobrenome. Então, o meu nome é Maria Aparecida Adite. E meu sobrenome... Gente, eu não vou falar tudo, né? Eu tenho vários sobrenomes, mas bom, é só um. Vai que alguém queira fazer macumba, né? Meu sobrenome é Galindo. Ele disse, Madame Galindo? Madame é senhora. Eu falei, sim, no telefone. Ele falou, a senhora entrega a criança agora ou eu detenho a senhora por não seguir a lei. E eu tinha deixado meus 3 filhos em casa. Eu disse, como assim? Não tô entendendo. Porque aí, gente, dá uma confusão. Você passa no penal, você é condenada, você passa na juíza, você passa na expertise psicológica, você passa em tudo e as pessoas estão falando. Você tá falando que é branca, as pessoas estão falando que é preto, dos dois, um. Ou você é louca ou você comeu merda. Eu comecei a achar que eu tinha problemas. Eu falei, nossa, será que eu tenho problemas? Será que ninguém diagnosticou que eu tenho problemas? Ele falou que vai querer. No telefone. Eu falei, eu entrego, senhor. Porque imagina, eu, com 3 filhos pequenos, meus filhos eram pequenos. Minha filha tinha, em 2016, minha filha tinha 6 anos. Peraí, deixa eu contar direito. Ela nasceu em 2010. Tanto filho que eu me perco. Minha filha tinha 6 anos. Tinha um outro filho, na época, né? Meu filho hoje já é grande, mas na época, em 2016, ele tinha... Ele é de 2003. Bom, gente, matemática eu não sou muito boa, não. Tudo criança pequena. Meu filho devia ter uns 12 anos e a minha filha devia ter 15 anos, a mais velha. Eu, a única responsável. Então eu falei, eu entrego. No telefone eu falei, eu entrego. Ele já tinha tirado minhas improntas, as marcas no dedo, sabe o que a gente faz? Já tinha feito uma pressão psicológica danada. E ele falou, procura da República, quer falar com a senhora. Ou a senhora entrega, ou a senhora é detida agora. A senhora não volta para casa. Suas crianças vão ser dadas para assistente social. Eu falei, não, eu entrego. Eu entrego porque o cara colocou a arma na minha cabeça. Ah, ele não colocou a arma na sua cabeça? Gente, é a mesma coisa. Chamar uma mãe, deixar 3 crianças em casa e falar, você entrega a sua filha, pra mim é colocar uma arma na cabeça. É a mesma coisa que alguém entrar na sua casa e pôr uma arma na cabeça e levar seu filho. A mesma coisa. Bom, levaram minha filha. Tudo bem. Eu falei, não tem problema. Eu vou escrever pro procurador da República dizendo que a juíza fez um erro. Pronto. A merda tava feita. Faz 2016 que levaram minha filha. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 anos. 7 anos no inferno. 7 anos, tudo que aconteceu na minha vida depois se tornou uma perseguição do inferno. Eu vou contar pra vocês. Cada
coisa que aconteceu. Mas é óbvio que eu também, hoje, decidi, eu tomei a decisão de passar por um psicólogo. E você fala, por quê? Você é louca? Não, porque eu tô cansada. Eu tô muito cansada. Eu tô cansada de sorrir pro vídeo. Eu tô cansada de explicar o caso pros delegados, pros policiais. Eu tô cansada de explicar pra minha filha. Eu tô cansada. Ele me agrediu. Eu tô cansada de pedir um papel. Você entende? Então, eu preciso de ajuda. É óbvio que eu vou vir aqui, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu vou mostrar para vocês a prova, porque eu acredito muito. Eu sou uma pessoa de muita credibilidade na prova. O que você está falando, você tem prova do que você está dizendo? Eu não conto mentira. Não tô falando que eu sou uma pessoa maravilhosa, não é isso. Mas esse resumo aqui eu vou contar para vocês, tá bom? A fio e a medida, quer dizer em francês, à medida que as coisas forem avançando, eu vou contar todo o caso para vocês, o que aconteceu, como aconteceu. Eu estou falando do dia que eles levaram a minha filha, 7 anos de sofrimento. Eu estou falando do dia que a minha filha foi abusada, 2014, 8 anos. Faz 8 anos. E ainda hoje, em 2023, eu fui agredida. Então, esse canal tem o único objetivo, tá bom? De ajudar outras mães. Se você passa por um problema parecido, se você passa com um problema na justiça, se você tá fora do Brasil e você é injustiçado, por favor, passe esse vídeo para outras pessoas. Fala, olha, dá uma olhada no que essa brasileira tá falando. Vamos se movimentar, porque aí tem muitas aqui. No meu caso, na história da minha filha, mas também que se entrelaça com a minha história, tem vários problemas. Olha, gente, essas manchas no meu rosto, vocês podem ver, não é bonito. Eu poderia cobrir com maquiagem, mas para quê? Faz parte da minha história, faz parte do que eu sofri. Isso chama melasma e é uma doença do sistema imunológico e é quando o sistema imunológico, tá bom? Para se proteger, isso aqui é uma proteção do meu sistema de tanto estresse. Insônia, eu fiquei sem dormir quase 5 anos da minha vida. Sem dormir um minuto. Eu não tô falando de pegar no sono. Tendo que dormir com remédio. E eles querendo me passar por louca. Então, agora eu fui no meu médico. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu pedi pra ele um encaminhamento psicológico. Vou falar por quê, né? Senão até vocês vão falar que eu sou louca. Olha, aqui a carta dele, tá bom? Do meu médico. Tá aqui, ó. Dá pra ver uma linha, 2 linhas aqui, ó. E ele disse o seguinte: eu vou fazer 8 ciências de acompanhamento para levar para um psicólogo as provas, porque o médico não pode intervenir, tá bom? Esse psicólogo que foi designado é uma pessoa neutra, não do sistema judiciário, tá bom? Ele vai dar o quê? Ele vai dar uma conclusão, que ele viu as provas, que eu não sou louca, que eu tô falando em cima de provas. Com isso, eu vou pedir um advogado para o governo, mas aí é um advogado assementé, não sei como fala em português, desculpa, essa palavra eu conheço só em francês. Assementé quer dizer, é um advogado que jurou. Ai, não sei como funciona, peraí. É um advogado que trabalha para o governo. Acho que é isso, é. Vou pedir um advogado assementé, onde eu vou levar a carta do meu psicólogo, não sou mais eu falando. Porque até então, sempre fui eu falando. Sempre fui eu escrevendo, sempre fui eu telefonando, sempre fui ao tribunal. Hoje, eu já vou fazer outra coisa.